A partir do verso 18 de 1 Pedro capítulo 2, nós temos a apresentação de uma cena muito triste, muito drástica, a relação do Senhor com os seus escravos. E como era esta relação? Em posição de força. Ei, como é que as pessoas vão te seguir por conta da tua força? Que nível de relacionamento miserável é esse? O pai que usa da força para que seus filhos lhe obedeçam. Um pai que exerce medo sobre os seus filhos para que eles, coagidos, possam então se submeter às suas ordens. Isso não é relacionamento, isso é princípio de escravidão permeando a nossa sociedade ainda nos dias de hoje. A escravidão foi abolida, mas o princípio permanece em alguns relacionamentos que são pautados no serviço por medo de serem punidos ou simplesmente porque o exercício do poder tem sido de modo a coagir a pessoa a executar a vontade. Enfim, algumas coisas podem ser aprendidas. Por exemplo, no cenário bíblico apresentado por Pedro, o escravo ele tinha direito de ser redimido se alguém comprasse a sua liberdade. O que isso significa? Que hoje o ser humano ainda é escravo de muita coisa. Muitas pessoas são escravos das drogas, muitas pessoas são escravos de vícios que estão aí retirando sua liberdade, felicidade e paz. Alguém comprou a nossa liberdade. Alguém quem? O Senhor Jesus na cruz do Calvário pagou o preço para que fôssemos livres de tudo isso que nos escraviza. Aliás, ele havia declarado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não precisa viver como um escravo, com medo de ser punido ou fazendo um serviço de obediência por coação, porque alguém exerce força e autoridade sobre você, e você também não precisa viver na dependência daquilo que te torna infeliz. O Senhor Jesus nos dá plena liberdade através do Evangelho e do seu sacrifício. Ele enfrentou o sofrimento vivido pelo ser humano, que muitas vezes se comportou como escravo. Jesus enfrentou tudo isso para nos ensinar a encarar o sofrimento que faz parte do cotidiano. Vamos aprender com ele a jogar na lata do lixo o princípio da escravidão que às vezes ainda impera em alguns relacionamentos e que sejamos verdadeiramente livres através do sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Pai querido, se estamos escravizados sob alguma circunstância, se somos escravos de algum tipo de vício, que o Senhor nos liberte neste dia e nos traga paz ao coração, porque um escravo, ele obedece com medo de ser punido. Um escravo, ele obedece com medo de castigo. E nós não queremos te obedecer na qualidade de escravos como conhecemos no contexto histórico. Queremos te obedecer na qualidade de filhos que amam servir os teus mandamentos, que amam servir a tua vontade. Nas tuas mãos nos entregamos em nome de Jesus.